Livro De Volta ao Lar, Do Feminismo à Realidade, de Mary Pride. Tradução, adaptação e atualização, por Júlio Severo. Parte 6. Conclusão. Orientar as mulheres mais jovens, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tito, capítulo 2, versículos 4 e 5. Capítulo 18. O que acontece quando trabalhamos ou não no lar? As mulheres de hoje estão trocando de papel. Mas será que iremos gostar do papel que estamos escolhendo? O trabalho do lar, conforme já vimos, é baseado na Bíblia. O abandono do lar, que é seu oposto, não é. O abandono do lar inclui trabalhar fora, colocar os filhos na creche e viver o feminismo. Inclui também o velho hábito de sair andando por aí à toa e negligenciar os deveres domésticos com bate-papos e cafezinhos com as vizinhas. A Bíblia mostra a diferença entre esses dois papéis para as mulheres. Agora é hora de escolhermos qual o papel que nós iremos viver. As consequências para o nome de Deus. Vimos estudando Tito, capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz que as esposas jovens devem ser orientadas a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos. Isso é o que Deus nos orienta a fazer. Mas então ele acrescenta uma consequência, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Quando as esposas evangélicas abandonam o lar, as pessoas falam mal da palavra de Deus e duvidam da verdade, da santidade e do poder de Deus. As pessoas do mundo aí fora, que sabem o que a Bíblia diz, duvidam da verdade da Bíblia quando veem pessoas que se consideram cristãs negando a verdade bíblica em suas próprias vidas. Toda esposa cristã que não quer ser uma trabalhadora do lar, ou que não se interessa pelos filhos, ou que não é submissa ao seu marido, apesar do texto bíblico, está estimulando o mundo a rejeitar a palavra de Deus por completo. Além disso, a influência dela poderá levar a igreja a se afastar da autoridade da Bíblia. Conforme diz uma feiticeira que estudou detalhadamente as tentativas das feministas de forçar o cristianismo a aceitar o feminismo, muitas feministas recomendam que algumas partes da Bíblia sejam ignoradas, mas ainda assim afirmam que o livro como um todo foi dado por Deus. Mas é fácil ver que a atitude de criticar a exatidão de algum texto ou tradição sagrada acaba, consequentemente, levando à atitude de duvidar dos motivos por que esse texto ou tradição são considerados como autoridade divina. Portanto, os que sabem o que a Bíblia diz, mas nos veem contradizendo-a, vão duvidar da verdade da Bíblia. Os descrentes que não sabem o que a Bíblia diz vão duvidar da santidade de Deus se nos virem vivendo um modo de vida egoísta e ambicioso. Tudo o que eles sabem de Deus e sua palavra é o que eles veem em nossas vidas. Se não somos melhores do que eles, por que eles deveriam achar que o nível de Deus é mais elevado do que o nível deles? E a verdade é que ninguém consegue ver o poder de Deus quando os cristãos se deixam arrastar pelas tendências do mundo. Quando os obstáculos pequenos se tornam desculpa para cedermos ao modo de vida da sociedade atual, quem conseguirá ver o poder de Deus em nós? Não seria algo triste se estivéssemos para entrar no maior reavivamento da história e o único impedimento fosse o pecado do povo de Deus? Há coisas mais importantes na vida do que buscar a satisfação pessoal, a realização profissional ou qualquer outro tipo de tentação que o mundo tem para oferecer. Temos de pensar na expansão do reino de Deus, temos de pensar na honra do nome de Jesus e temos de pensar nos milhares de igrejas que estão nascendo e nos milhões de pessoas que estão aceitando Jesus como Salvador. Você consegue ficar emocionada e interessada nisso? Você quer ser parte disso? Para nós, esposas jovens, tudo se resume nisto. Será que estamos dispostas a obedecer a Deus, a amar nossos maridos e filhos, a ser prudentes e puras, a trabalhar no lar, não no escritório, a ser bondosas e a ser submissas aos nossos maridos, para que ninguém blasfeme da palavra de Deus? Estamos dispostas a cuidar de nossas famílias, pondo os outros em primeiro lugar? Ou estamos dispostos a colocar só nós mesmas em primeiro lugar, destruindo assim nossas igrejas e país? Queremos ter filhos ou bens materiais? Tenho muita esperança de que Deus vai enviar um reavivamento e abençoar os esforços das mulheres fiéis que vivem o modo de vida que este livro apresenta. O trabalho do lar não resolverá automaticamente todos os problemas, mas irá nos colocar no caminho certo. A mulher sábia edifica sua casa,
mas com as próprias mãos a insensata derruba sua. Provérbios 14:1. As mulheres ajudaram a derrubar seus próprios lares, mas agora elas poderão ajudar a reconstruí-los. Já vimos lares derrubados o suficiente, casamentos desfeitos, filhos rebeldes, igrejas estéreis. Agora é hora de sermos sábias, é hora de trabalharmos no lar, é hora de vermos o que o verdadeiro Deus pode fazer. Apêndice. Dando os primeiros passos para trabalhar no lar. Para que o reavivamento venha, o povo de Deus precisa se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se arrepender de seus maus caminhos. 2 Crônicas 7:14. Precisamos individualmente nos arrepender de nossos caminhos soberbos e arrogantes. Isso inclui, no caso das esposas jovens, reconhecer que você estava errada se você abandonou o trabalho do lar, ou se você não vinha buscando com todas as forças conhecer e praticar o ensino da Bíblia. Qualquer mulher que tenha pecado contra Deus, nesse ou em qualquer outro aspecto determinado, deve orar e buscar a graça dele. Em seguida, temos de sair dos maus caminhos e entrar nos bons caminhos. Isso significa voltar ao trabalho no lar. Mas poderá haver alguns obstáculos no caminho da mulher que deseje com sinceridade voltar ao lar. Vamos dar uma olhada nesses obstáculos e ver o que precisamos fazer para vencê-los. As metas prioritárias. Você quer cuidar de seus filhos, ajudar seu marido, ter um negócio no lar, criar objetos para decoração e ter um ministério frutífero no lar. A questão não é só permanecer no lar, mas permanecer e realizar algumas dessas metas e se desenvolver em outras. Ganhando o marido. Portanto, o primeiro passo é ganhar o consentimento de seu marido. A maioria dos maridos ficaria alegre e emocionada de ter uma esposa antiquada que cozinhe suas refeições prediletas e pregue os botões de suas camisas. Mas alguns querem que você trabalhe fora e ganhe um salário a fim de saldar os compromissos financeiros deles. Por isso, eles precisarão ser persuadidos. A esposa submissa não força o marido a aceitar a vontade dela. Ela lhe explica como o que ela está pedindo se encaixa nas metas dele. Se um marido cristão tem metas materialistas, a esposa cristã pode gentilmente lhe mencionar isso, já que a meta fundamental dele é a mesma dela, ser dedicado a Deus e produzir muitos frutos. Melhor ainda, ela poderá incentivá-lo mediante a visão do ministério frutífero que apresentei neste livro. Um marido descrente pode se opor firmemente e insistir em que a esposa continue trabalhando fora. Em tal caso, ela poderá tentar discernir a verdadeira meta dele. Será que ele quer dinheiro? Ou ele tem algum outro motivo para querer que ela trabalhe fora do lar? Ela poderá explicar como o trabalho do lar é financeiramente possível. Ela poderá tranquilizá-lo, mostrando que desse jeito as metas dele serão alcançadas, presumindo que essas metas não sejam anticristãs. Se ele ainda teimar e estiver com medo da mudança, ela poderá propor, como Daniel, veja, Daniel 1:11-16, tentar fazer as coisas conforme a vontade de Deus por um determinado tempo, e então ela poderá voltar a trabalhar no escritório se não houver resultados, mas ela deve orar muito para que tudo dê certo. Não devemos discutir com um marido descrente totalmente teimoso, mas devemos servi-lo com tal gentileza e respeito que ele seja ganho para o Senhor. 1 Pedro 3:1-2. Em tal circunstância, o primeiro dever da esposa do homem descrente é ganhar o marido. Sem o marido cristão, não há ministério cristão. Deixando o emprego. Talvez você tenha um emprego importante. Pode haver pessoas dependendo de você. Contudo, Deus ainda quer você no lar. Se seu emprego é uma forte tentação para você e você acha que se hesitar você jamais deixará, você tem de parar. Totalmente. Todos os ídolos devem ser destruídos. Ninguém irá entender, mas eles sobreviverão. Se você morresse de ataque cardíaco, eles prosseguiriam sem você e se arranjariam de algum jeito. Se o emprego não é uma tentação para você, mas há pessoas que dependem de você, poderia ser sensato dar-lhes tempo para achar alguém para substituir você. Enquanto isso, porém, por favor, certifique-se de que seus filhos estejam recebendo os melhores cuidados e atenção, ainda que isso signifique gastar mais dinheiro. Caso uma substituição não mostre sinais de aparecer dentro de um período razoável, como o normal de 2 semanas a um mês, eu simplesmente iria em frente e largaria o emprego.
ou caso o Senhor a convença de que seus filhos precisam de você neste exato momento, reconheça que eles são mais importantes do que seus colegas adultos. O trabalho pode e prosseguirá sem você. Em alguns casos, você poderia auxiliar seu ex-patrão trabalhando em casa mesmo, até que o negócio dele volte a funcionar normalmente. Ser gentil e amistosa com todas as pessoas são certamente qualidades cristãs que você deve colocar em prática. Você quer ajudar seu ex-empregador a atingir as metas dele, contanto que isso não prejudique as responsabilidades mais importantes que você tem. Iniciando o negócio no lar. Algumas mães não veem possibilidade de abandonar o emprego fora e ir para casa, pois suas famílias gastam muito mais do que o orçamento permite. Aí a solução poderia ser um modo de vida mais humilde, ou começar logo um negócio no lar. Mas mesmo na pior situação, Deus sempre pode ajudar. No mínimo, você pode ir planejando e estudando um negócio no lar, até mesmo enquanto continua em seu antigo emprego. Planeje junto com seus filhos. Então vem o período difícil em que, enquanto ainda se mantém o emprego, você tenta iniciar o negócio. No final, você poderá largar o emprego do escritório e permanecer no lar trabalhando em seu novo negócio. Mas é claro que não se ganha nada se o novo negócio absorve todo o seu tempo. Leve isso em consideração enquanto estiver planejando seu negócio. Minha experiência é que qualquer marido que tenha um emprego pode sustentar sua família sem mandar sua esposa trabalhar fora, contanto que eles estejam dispostos a viver dentro das possibilidades financeiras dele. Pelo que a Bíblia ensina, ele deveria trabalhar em 2 empregos antes de contar com o apoio financeiro da esposa. Não dando espaço para o diabo. Parte do motivo por que o trabalho do lar está fora de moda é o dilúvio de propaganda anticristã degenerada que vem disfarçada como entretenimento através dos filmes, novelas, revistas e etc. Para manter Deus em nossos lares, temos no mínimo de não convidar o diabo a entrar. O trabalho do lar é 1 milhão de vezes mais fácil quando a família supre seu próprio entretenimento. O maior favor que você pode fazer para você mesma é se livrar de seu televisor, cancelar a assinatura da Veja, isto é, e das outras revistas ou jornais humanistas, e jogue fora qualquer literatura, entre aspas, cristã, que promova valores humanistas, usando o nome de Jesus. Para estar a par das notícias, assine revistas ou jornais com um elevado padrão bíblico. Além do mais, adquira regularmente bons livros evangélicos. Sem a televisão para absorver 6 ou 8 horas por dia, você terá tempo para desenvolver um ministério que será importante por toda a eternidade. E terá tempo para brincar com seus filhos e ler livro para eles. Apoio. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13:20. Procure mulheres que pensam como você. Se possível, ache uma mulher mais velha de confiança que poderá ser sua orientadora. De modo particular, não recomendo que você procure as organizações oficiais de apoio às esposas com suas intermináveis conferências sem a presença dos filhos. Em vez disso, recomendo que você procure ou forme grupos de esposas trabalhadoras do lar que ajudem você a não se sentir isolada. Juntas, poderemos aprender umas com as outras. Procure formar tantos grupos quanto você precisar. O trabalho do lar é uma carreira fantástica, talvez fantástica demais para algumas de nós. É uma carreira com tantas coisas para fazermos ao mesmo tempo. Eu mesma no começo não sabia cozinhar muito bem, costurar satisfatoriamente ou lavar roupa. Eu nunca tinha hospedado pessoas ou ensinado crianças. A única coisa que eu sabia fazer bem era preparar programas de computador no escritório. Hoje sou trabalhadora do lar há anos e ainda não sou Edith Schaefer. Provavelmente você não se sairá melhor do que eu. Apenas comece a cuidar de uma coisa de cada vez, com os filhos em primeiro lugar. Tenha disposição de se desenvolver como trabalhadora do lar e louve ao Senhor por cada progresso que fizer. Mary Pride teve seu primeiro emprego com a idade de 15 anos, como guarda-livros. Sustentando-se financeiramente sozinha nos estudos universitários, ela se formou em eletrotécnica e ganhou o diploma de especialista em sistemas de computação. Mais tarde, ela estudou teologia no seminário Covenant em São Luís, Missouri. Atualmente, ela e seu marido vivem na cidade de Fenton e dirigem uma importante organização de educação escolar em casa, cujo site na internet é www.homeschool.com. A Sra. Pride
é evangélica presbiteriana, mãe de 9 filhos totalmente educados em casa. É responsável pela publicação das revistas Practical Homeschooling e Big Happy Family, e é autora de diversos livros sobre questões de família e educação escolar em casa, inclusive o premiado Big Book of Home Learning. Antes de se tornar cristã, em 1977, a Sra. Pride era uma feminista radical bastante ativa. Com sua experiência como ex-feminista, ela avalia com precisão as deficiências do feminismo e salienta a necessidade de desenvolvermos uma nova visão da mulher cristã, uma visão que tenha raízes profundas nas verdades da Bíblia. De Volta ao Lar foi publicado originalmente nos Estados Unidos por Crossway Books, a mesma editora evangélica que publica os originais de Este Mundo Tenebroso e O Profeta, sucessos lançados no Brasil pela editora Vida. Para mais informações sobre o Ministério da Sra. Pride, visite seu site na internet. Visite também www.thewayhome.org. Esse audiobook foi uma produção do Grupo Filhas da Graça.